Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos, faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que vocês escutam não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu disse enquanto estava com vocês. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês tudo e recordará a vocês tudo o que eu tenho dito. Eu dou a vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês, mas não como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o coração de vocês. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas eu voltarei a vocês. Se vocês me amam, ficarão alegres porque vou para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Disse isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Bom, o contexto é o lava-pés, é o cenáculo, é a última ceia, este é o contexto. Embora estejamos no capítulo 14, estamos sempre dentro de um único lugar. Então, vocês sabem que no Evangelho de João não há um relato da ceia, apenas se diz da ceia, mas não há um relato como nos Evangelhos sinóticos, onde eles relatam propriamente a ceia, de onde nós tomamos, aquelas palavras de Jesus. Ele, estando na mesa com seus discípulos, tomou o pão, partiu e o deu a seus discípulos. Ele tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos. Estas narrativas nós encontramos somente nos evangelhos sinóticos. Em João, esta narrativa não aparece. Mas embora esta narrativa não apareça, não significa que não estamos na ceia. João, de um modo diferente, narra sempre o episódio eucarístico, é aquele episódio que aconteceu, mas é sempre o mesmo episódio eucarístico. Embora ele não use essas palavras, que Jesus tomou o pão, partiu, deu a seus discípulos, pegou o cálice, deu a bênção e deu a seus discípulos. Mas ele coloca um outro gesto eucarístico. E o gesto eucarístico que João coloca é o gesto do lava-pés, para sinalizar que a Eucaristia, como entrega, é serviço, e isso o discípulo deve lembrar, que o caminho do discipulado será sempre o caminho do serviço. E, portanto, Eucaristia como dom e como entrega será também sempre serviço. Então, ele relembra aquelas palavras: tomai, isto é o meu corpo dado por vós, este é o meu sangue derramado por vós. O dom que Cristo dá de si mesmo, São João, no seu evangelho, recorda como o serviço que Cristo faz. Então, Cristo é aquele que serve. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, vosso mestre e senhor, fiz esta coisa, então vós deveis fazer do mesmo modo. Então, a participação na Eucaristia, ela não é só o fato de comungar o corpo, mas comungar o corpo de Cristo na Eucaristia é fato comungar a vida de Cristo. E ao comungar a vida de Cristo, comungamos aquilo que é próprio de Cristo, o serviço. Então, todas as vezes que nós comungamos na Eucaristia dominical, nós não só estamos tomando, porque às vezes a ideia é esta, não? Que ao comungar, por isso a expressão comungar,
Comungar não quer dizer comer alguma coisa, né? Você sabe que essa expressão na língua portuguesa não quer dizer comer, né? Se eu dissesse assim, olha, agora a gente vai comungar este bolo, né? Eu não estou dizendo que vamos comer este bolo, não usamos essa expressão para dizer isso. Mas comungar quer dizer participar de, ser participante. É quase como que comungar fosse atrelar-se a algo, não algo que liga a você, não? Então eu comungo, por exemplo, posso comungar pensamentos, posso comungar atitudes, né? Eu estou de acordo com. Então eu assumo aquilo que um grupo, uma pessoa está propondo e desta forma eu comungo com eles. Isto é comungar, não? Comungar não é o verbo comer, mastigar, esta coisa aqui não. Mas nós utilizamos esta expressão na Eucaristia para dizer que comemos o pão, mas comungamos da vida de Cristo. Ou seja, participar da Eucaristia significa ligar-se a Ele, ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a mesma atitude de. Então, comungar é isso. Comungar não significa somente tomar a hóstia, né? Porque a gente pode pensar isso, né? Às vezes a gente acaba que não acredita em muitas coisas, né? Às vezes não comungamos com a fé da igreja, mas queremos comungar a Eucaristia. Bom, isso não é possível, né? Então, ou você comunga com a fé da igreja, você comunga com a igreja e assim você pode tornar-se partícipe da comunhão, ou não, né? Ou você está ou não na comunhão. É por isso que a gente chama comungar ou comunhão. Justamente é isto, não? Se eu não estou em comunhão com a fé da igreja, não posso participar da Eucaristia, né? Eu não gosto do Papa, eu odeio o Papa, falo mal dele, eu não acredito na ressurreição, eu acredito na reencarnação, é melhor do que a ressurreição, eu acredito naquilo, eu não acredito no que diz a igreja. Bom, você não deve comungar, né? Para que não aconteça, como o próprio Senhor Jesus diz, que quem come e bebe o meu sangue indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Mas a comunhão é mesmo este ato de participação na vida de Cristo. Isso, participar da vida de Cristo, não? E comungar, estar em comunhão, significa viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo foi simplesmente serviço, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e me tornar o último de todos. Então, a participação na comunhão deve também fazer-nos participar do serviço. Quem não quer trabalhar, dizia São Paulo, também não deve comer, né? Quem não quer servir, não participe da mesa da comunhão. Quem não se dispõe para o serviço, não deve sentar-se para comer o corpo do Senhor, né? Então, esta disposição todos devemos ter. Então, comungar é muito mais do que aquele simples gesto de tomar a hóstia, né? Tomar o pão consagrado significa tomar a vida de Cristo e participar desta vida. Por isso, João faz-nos ver que a Eucaristia é um ato de serviço, né? Por isso que lá nos painéis da nossa catedral, né, vocês lembram aqueles painéis do lado de lá, antes do presbitério, né? Todos eles são sinais eucarísticos, né? O primeiro sinal é o sinal da criação, né? Não tem o primeiro painel, né? Que tem uns círculos e tem uma coisa meio assim que a gente não sabe muito dizer o que é, né? Ali é o sinal da criação, né? É como uma plantação vista do alto, né? De cima. Você olha e lembra que a Eucaristia também é fruto do trabalho do homem, né? Comumente nós não escutamos estas palavras porque a gente costuma cantar, mas o padre sempre usa essas palavras quando ele apresenta o pão, né? Ele diz: bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida.
Depois ele toma o cálice com vinho e diz: Bendito sejais vós, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Por isso a Eucaristia é participação sempre da graça de Deus que nos precede, mas também esforço do trabalho humano, né? É assim que acontece, né? A salvação não é só uma imposição, mas tem uma participação também de cada um de nós. E o contexto, portanto, é a cena, a ceia, né? É a cena, né? A cena é latim, né? A cena. A ceia. Esse é o contexto em que nós estamos. Embora já todo este diálogo acontece dentro da ceia. Temos continuamente falado sobre o amor. E no Evangelho de domingo, que era o Evangelho de João 13, lá no versículo 34, Jesus diz: Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando Jesus fala da realidade do amor, ele está falando já a partir daquele novo modo de amar. Como é este novo modo? Como é este jeito novo de amar? De fato, este mandamento não é um mandamento novo, é um mandamento já antigo. Se nós formos olhar lá no livro do Levítico, no capítulo 19, o versículo 18, o livro do Levítico começa a partir do 17 sobre as leis. Então, há diversas leis, não no capítulo 17 sobre as imolações e sacrifícios, no capítulo 18 sobre as proibições sexuais, no capítulo 19 sobre as prescrições morais e culturais. E lá, pelo 19:15, no versículo 15, nós podemos ler a partir daqui. Não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas, nem com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Maledicência é fofoca, tá? É dizer mal dos outros, falar mal dos outros. Maledicência não tem a ver com obscenidade, com coisas, né, vulgares. Mas maledicência, né, é uma composição de duas palavras, né? Male e dicência, né? Mal e dizer, dicência, dizer, né? Então, é dizer mal, é falar mal dos outros, né? Então, a fofoca, né? Mais claro, a palavra mais clara é a fofoca, né? Fofoca é maledicência. Eu sou o Senhor. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves aprender, repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, esta é uma lei já antiga. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De fato, no Decálogo, né? Vocês lembram ainda do Decálogo ou não? Lembram da catequese? Vocês lembram do Decálogo? Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Não tomasse santo domingo. E o terceiro? Andar domingo de festa. E mais? Honrar pai e mãe. Quinto? Não matar. Sexto? Não pecar contra a caridade. Sétimo? Não furtar.
Oitavo. Não levantar o corpo. Nono. Décimo. Estão afiados, né? Então, já existia, né? Quando Jesus foi interpelado a respeito de quais são os mandamentos maiores, Jesus responde 2 mandamentos precisamente. Ele diz, o primeiro é este: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí ele responde, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz, nestes 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Todos os 10 mandamentos, né, da lei, eles decorrem desses 2 mandamentos, né? Então, quem ama a Deus e ao próximo não mata, quem ama a Deus e o próximo respeita seus pais, quem ama a Deus e o próximo não levanta falso testemunho contra o próximo, quem ama a Deus e ao próximo não cobiça a coisa do próximo, quem ama a Deus e ao próximo não rouba, né? Então, desses 2 mandamentos decorre todos os outros mandamentos da lei, né? Então, qualquer mandamento parte daí. Agora, mas Jesus utiliza esta expressão, ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Onde está a novidade do mandamento que Jesus dá? Porque esse mandamento já é antigo, né? Amai o próximo como a si mesmo, né? Qual é a novidade neste mandamento? Onde está a novidade do mandamento que Jesus deu? Amar os inimigos? Pode ser, está dentro. Mas qual é... Se eu perguntasse, como eu estou perguntando, né? Perguntar assim, me diga precisamente dentro daquela frase de Jesus, onde está a novidade do mandamento? Qual é a novidade? O que é novo lá? Como eu vos amei. A medida do amor não é mais o amor que tenho por mim mesmo. A medida do amor é o Senhor. Esta é a medida do amor. E esta é a novidade. Porque lá dizia amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus não diz amar o próximo como a si mesmo. Diz amar o próximo como eu vos amei. Esta é a novidade cristã. Agora, pensar bem, como foi que o Senhor nos amou? Dando a vida, entregando-se completamente, sem nenhuma reserva. Nada bloqueava este amor. Nada, nem aquilo que os homens fizeram a ele. Mesmo no momento da cruz, atravessadas as suas mãos e os seus pés, o que grita Jesus ao Pai? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Este é o amor do Senhor. Naquele episódio onde os homens chegam para apedrejar a mulher dizendo, a lei diz assim, e tu o que dizes? Quem não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. Eles deixaram tudo, depois Jesus se levantou, estando sozinho com a mulher, olhou para ela e disse, fez uma pergunta, né? Mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Qual foi a resposta dele? Eu também não te condeno. Vá em paz, não voltes mais a pecar. Este é o jeito novo de amar. É aquele jeito que, passando entre a multidão que se aglomerava, viu um homem pequeno que estava no alto do galho de uma árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou lá na tua casa. E quando ele entra na casa de Zaqueu, diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Então Zaqueu diz, Senhor,
se eu defraudei alguém, eu vou, se eu enganei, roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É claro que ele tinha roubado. A vida de Zaqueu era praticamente um roubo, Mas hoje a salvação entrou nesta casa, na casa de um ladrão. Qual é o jeito novo de amar? Jesus, aquele homem crucificado ao seu lado que repreendia o outro dizendo: nós temos que pagar o que estamos, porque nós fizemos besteira. Mas ele nada fez. Então olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era um ladrão muito eficiente. Ainda no último instante foi capaz de roubar a graça de Deus, Mas eis aí o amor do Senhor. E em quantas outras cenas nós podemos ver nitidamente a novidade deste amor? Sentado à mesa com os cobradores de impostos, pecadores públicos, e os fariseus que diziam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E então Jesus responde: porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Não são aqueles que estão sadios que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Se revela a novidade do amor do Senhor. Esta é a novidade, um amor que é capaz de doar-se plenamente, de modo especial a quem necessita ser amado. Nós trazemos em nós muito do mundo ainda. Nós queremos sempre um amor que é um amor sempre cambial. É um amor de troca. Em nós ainda prevalece sempre este tipo de amor. Um amor de troca. Eu amo, mas eu espero sempre algo de alguém. Ou da pessoa que eu amo. Às vezes alguém pode dizer assim: bom, mas eu nunca espero nada de dinheiro, estas coisas. Às vezes não é dinheiro que esperamos dos outros. Amamos e às vezes simplesmente, mas queremos alguma coisa em troca. Parece que sempre queremos alguma coisa em troca. Isto faz parte de uma mentalidade mundana. Por isso que o Senhor nos convida a amar como Ele amou. Não porque esperava que Zaqueu pudesse fazer qualquer coisa por ele. Não porque Jesus esperava que aquela mulher perdoada pudesse fazer qualquer coisa ou dizer qualquer coisa a respeito dele. Não porque ele esperava que Mateus se convertesse e se tornasse discípulo e evangelista. Ele se tornou por opção. Ele se tornou por uma liberdade, um desejo, uma decisão dele. Mas o Senhor o amou livremente, assim como nos ama a todos. Isso está tão em nós, que às vezes quando a gente faz a pior coisa do mundo, a gente acha que Deus não vai mais amar a gente, porque não tem nada em mim que mereça o amor de Deus. Porque a gente parte sempre do modo como nós experimentamos o amor, mas somos convidados continuamente pelo Senhor a partir do modo como Ele nos ama, para que o nosso modo de amar seja diferente, para que nas nossas relações este amor seja diferente. O Senhor não nos ama porque somos perfeitos, porque não somos. O Senhor não nos ama porque nós podemos fazer 1000 coisas. Alguns podem até fazer, outros talvez não. O Senhor nos ama porque nos ama. O Senhor nos ama simplesmente porque nos quer bem. Nos quer fazer participantes da sua vida. Por isso o Senhor nos ama. É claro que isso não deve dar para nós uma abertura para o permissivismo,
agora tudo é permitido porque Deus ama e pá. É claro que cada um de nós, trilhando um caminho, vai buscando corresponder ao amor do Senhor, porque é necessário corresponder a este amor, porque corresponder ao amor do Senhor é o sinal de que nós começamos a tomar consciência deste grande amor por nós. Este é o modo como o Senhor nos ama. É assim que Ele espera que nós também possamos corresponder. E Ele começa o texto dizendo: se alguém me ama. É interessante, né? Jesus não diz que os que me amam, mas também não diz que ninguém me ama. Ele diz: se alguém me ama. É uma condição. Às vezes nós não temos muito claro diante de nós esta situação. Olha o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará minha palavra. Se alguém me ama. Não há uma obrigatoriedade nem para amar e nem para não amar. Mas se você ama, você deve guardar a sua palavra. Estão em conexão. É uma unidade. Não se pode amar sem guardar sua palavra. E não pode se guardar sua palavra sem amar. E é aqui justamente que começa a diferenciação de uma realidade e de outra. Nós não vamos ouvir isso, mas um versículo acima é a pergunta de Judas. Isso que nós estamos ouvindo agora é a resposta de Jesus à pergunta de Judas. Não Judas Iscariotes, outro Judas. Que diz assim: Senhor, por que te manifestará a nós e não ao mundo? É a pergunta de Judas. Por quê? Por que tu não te manifesta todo ao mundo? Então Jesus responde: se alguém me ama, guardará minha palavra. Esta é a condição. Quem não ama o Senhor não pode guardar a sua palavra. E não se pode guardar a sua palavra sem amá-lo. Às vezes nós até ficamos assim meio chocados, né? Quando a gente olha para a realidade do mundo e diz assim: poxa, com tanta coisa acontecendo, parece que está faltando Deus. Falta mais Deus, as pessoas precisam procurar mais Deus, as pessoas precisam encontrar o Senhor Jesus, Mas é a resposta de Jesus: por que não ao mundo, mas por que a nós e não ao mundo? E aí diz Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. A primeira coisa é: ninguém é obrigado a me amar, disse o Senhor. Ninguém está obrigado a isto. Mas se alguém, em liberdade, quer corresponder ao meu amor, isto não significa que alguém não é amado por Deus, tá? Entenda bem. Então, se alguém me ama, guardará minhas palavras. Não significa que Deus não ama. Deus ama a todos. Mas haverá uma correspondência a este amor. E esta correspondência depende de cada um de nós. E onde se atesta a correspondência desse amor? Em guardar a sua palavra. Às vezes alguém não quer guardar a palavra de Deus, alguém não quer viver segundo a vontade de Deus, alguém não quer acolher a novidade do mandamento de Jesus, do seu amor. Bom, paciência. É necessário, antes de tudo, amá-lo para acolher este mandamento. É necessário amá-lo para poder guardar esta palavra. Sem isto, não adianta. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E por isso, a nós que fomos convidados para a escuta da palavra, batizados, recebemos a vida nova, devemos tomar consciência disso. Talvez não devemos nos escandalizar tanto se o mundo não acolhe Jesus. É sinal de que ainda não pôde corresponder ao seu amor. Mas devemos talvez ficar um pouco
pensativos quando entre nós não há a correspondência do amor. E Jesus continua: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. São João, na sua primeira carta, ele fala a respeito do amor. A gente pode dar uma olhada rápida na primeira carta de São João, lá nas cartas católicas, depois das cartas de Paulo, né? Começam as cartas católicas, e aí tem João. Vamos acompanhar a partir lá do versículo 10, 3:10, diz assim: nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João aqui é categórico. Nestas duas cartas, precisamente na primeira carta, João é simplesmente categórico. Por quê? Está acontecendo diversas coisas dentro da comunidade joanina. E João está vivendo este período de turbulência, de problemas não fora da perseguição, simplesmente. Mas, claro, sempre tem a perseguição. Mas João está vivendo um problema muito maior dentro da comunidade. Sabe qual é? A falta de amor entre os irmãos. Um odiando o outro. Um querendo ser melhor do que o outro. Então, quando João, como responsável da comunidade, ele se confronta com esta realidade. É como se o padre, de certo modo, faz isso também, né? Ele, como quem está à frente da comunidade, quando ele percebe que, por exemplo, nas pastorais, nas comunidades está acontecendo alguma coisa, normalmente ele celebra a missa, na hora da homilia fala umas coisas meio categóricas. E quando isso não é suficiente, reúne todo mundo e aí fala mesmo categoricamente para que todo mundo tome consciência do que está acontecendo, não? É o que João faz, né? É o que João está fazendo. Então, a situação é esta. Olha o que ele diz. Porque esta é a mensagem que ouvistes. Ele está falando com irmãos brigados, tá? Estava acontecendo mil confusão na comunidade dele. Ele diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio da nossa pregação, desde que nós começamos a anunciar o Evangelho para vocês, esta é a primeira mensagem que nós dissemos para vocês. E aí, por isso ele é duro, né? Ele diz: nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha como ele usa a expressão, não? Quem são os filhos do diabo? Aquele que não pratica a justiça e odeia o seu irmão. Ele diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Veja como é a coisa, não? Ele é muito simples e direto. Por que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Não por conta das muitas práticas, mas porque amamos os irmãos. Não porque vimos a Eucaristia todo domingo, mas porque amamos os irmãos. De fato, a Eucaristia dominical perde o seu sentido quando não amamos os irmãos. Não estamos mais em comunhão entre nós e aí não comungamos com a vida de Cristo. Olha lá.
aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. É duro. Imagina uma comunidade escutando estas palavras, não? É duro. João tá bravo mesmo, né? Ele tá dando umas cacetadas bem fortes. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e de verdade. Nisto saberemos se somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos nosso coração, se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aí ele começa a falar a respeito mais deste amor. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amarmos-nos uns aos outros. Como devemos amar? Com o amor do Senhor. Este foi o convite que o Senhor fez. Não só amar, que eu gostaria que a gente entendesse. E depois você me diz se ficou claro, tá? Mas não é simplesmente amar a exemplo de Jesus, mas é amar com o amor de Jesus. Não é simplesmente imitar o Senhor, mas é viver este mesmo amor. Não é para ser igual a Jesus. Não é para que a gente ame igual como o Senhor uma vez amou, mas é para a gente amar com este mesmo amor que o Senhor nos amou. Não sei se deu para entender. Deu, né? Não é uma coisa que está assim, é só uma figura, é só um exemplo. Como se o amor de Deus fosse uma prática e o nosso amor uma outra prática que a gente deve lutar para ver se pelo menos chega perto. Quando Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, significa a participação num único amor, o amor do Senhor. Jesus diz, lá no nosso texto, veja lá o nosso texto novamente, diz assim, o meu Pai o amará e a ele viremos. Veja como o Senhor, quando fala do amor, ele diz, como o Pai me ama, assim também eu vos amei. Assim também vós deveis amar. É um único amor que transborda do coração do Pai, que se derrama no coração do Filho e que o Filho nos faz participantes. É sempre um único amor, o amor do Senhor. Não é um amor, o nosso
o amor que devemos amar não é um amor paralelo, que deve tentar imitar o amor de Jesus, mas é o amor do Pai que o Filho recebe, que o Filho nos dá, que nós damos aos outros. É como quase um chafariz, de três. Já viram um chafariz de três, como se fossem 3 bacias, 3 recipientes, onde a mesma água enche o primeiro, transborda, e a mesma água enche o segundo e transborda, e a mesma água enche o terceiro. E depois volta de novo. Deu para entender? Não? É só uma imagem para tentar fazer compreender. É sempre a mesma, não é uma água diferente que alguém enche de um outro lugar. É a mesma água que derrama, que enche, que derrama, que enche, que volta. E continuamente faz assim, não? Então a participação, a vivência do amor é a participação no amor do Senhor. O Pai ama o Filho nos ama, e este amor do Filho não é apenas o amor do Filho para conosco, é o amor do Pai pelo Filho, e que o Filho nos faz participar. É por isso que ele diz, e meu Pai o amará. Por quê? Porque é sempre um único amor. Aquele amor, é como se Jesus estivesse dizendo, aquele amor com que eu vos amo, é o amor do Pai, que o Pai me deu, e eu estou dando para vocês. E entre vós deve ser o mesmo amor, recebido lá da fonte, o Pai. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. É simples, não? Quem me ama, guarda. Quem não me ama, não guarda. E vimos como é que tem conexão o guardar a palavra e o amar. Não se pode amar sem guardar a palavra, e não se pode guardar a palavra sem amar o Senhor. Não tem como existir uma coisa dessa. Então ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E para amar o Senhor, antes de tudo, é necessário conhecer o Senhor. Não se ama aquilo que não se conhece. Você não pode amar uma coisa que você não conhece, ou você simplesmente não pode amar uma pessoa que você não conhece. Quando é que cresce um amor verdadeiro? Quando você conhece a pessoa. Por isso, é do encontro com o Senhor, da experiência com o Senhor, é conhecendo o Senhor que nós recebemos o seu amor e assim podemos corresponder a este amor. Por que as pessoas não amam o Senhor? Nós poderíamos dizer porque elas são más, elas não prestam, elas não valem nada. Porque elas ainda não conheceram o quanto Ele as ama. Porque talvez ninguém tenha dito, ah não, padre, mas já falei. Bom, você dizer para uma pessoa, olha, bora para a missa, não é dizer que Jesus ama ela. Ou então dizer, olha, vai rezar, vai procurar Deus. Não é dizer que ama. É de uma experiência de ser amado que eu levo uma pessoa para experimentar, para fazer a mesma experiência que eu. Fora disso, não vai. É por isso que devemos experimentar antes o amor do Senhor. Porque só quem experimenta é como, novamente, o chafariz. Não pode conter-se. Enche, o amor do Senhor é tanto que enche e transborda. Mas antes é necessário encontrar o amor do Senhor, fazer experiência deste amor. Senão, quem não me ama, não guarda minhas palavras. E diz Jesus, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou, assim como o amor é a palavra. Jesus várias vezes disse, bom, eu não digo aquilo, não digo por mim mesmo, né? Não é eu que estou dizendo assim, não, eu vou falar isso porque eu quero dizer isso. Diz Jesus, outra parte do Evangelho, Jesus diz, eu digo apenas o que eu ouvi do Pai.
De fato, Jesus é a palavra do Pai. Em minhas palavras, em minha palavra, não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse, estando entre vós. Por que Jesus disse, essas coisas vos disse, estando entre vós? Talvez Jesus pensou, bom, depois vai ser meio difícil de acreditar, né, que é assim. Então eu falo logo, né, pessoalmente para vocês, que é assim, porque depois vai ser meio complicado, né? Se já é difícil eu dizendo para vocês que é assim, né? É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, já é difícil vocês aceitarem eu dizendo, imagine depois, né? Então eu vou falando estando entre vós. Mas também, de Jesus, essas coisas vos disse estando entre vós, não só pelo fato de uma credibilidade, mas é bom lembrar, por exemplo, da cena do lava-pés. O que faz Jesus? Ele chega e diz assim, gente, olha, é o seguinte, nós temos que ser servos. Pedro, pega uma bacia. João, pega a toalha. André, vem cá, pega aqui. Vai ali, lava o pé do Paulo. Tá? Assim, vai. Tu, agora, sei o quê. Vem cá, sei o quê. Fulano, Matias. Pronto, viu? É assim que tem que fazer. Foi assim? Não. Ele mesmo fez. E com esta expressão, ele diz, essas coisas vos disse estando entre vós. São coisas ditas, mas vividas. Vocês não podem dizer que eu estou falando e elas não estão acontecendo. Você não pode dizer que eu disse uma coisa, mas vocês não viram eu fazendo elas. Por isso eu vos digo estando entre vós, porque eu digo e estou fazendo, e vocês podem ver que eu estou fazendo. E é isto que dá credibilidade à minha palavra, as obras que eu faço. Por isso, se eu dissesse isso não estando entre vós, bom, o que Jesus quer dizer estando entre vós? Estando entre vós significa estar no meio, fazendo a mesma coisa. Não estando à parte, mas estando entre, no meio. É a palavra e a prática. É a palavra e a ação. Você pode ver a palavra e o exemplo. Elas caminham sempre juntas. E por que podeis acreditar nas minhas palavras? Porque vistes minha atitude. Porque vistes o que eu fiz. Por isso disse, enquanto estou no meio de vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Entra na cena uma nova personagem, o Espírito Santo. Este Espírito tem dois ofícios, tem dois trabalhos para fazer. Quais são? Ensinar e recordar. São os dois ofícios do Espírito. E ainda hoje são os dois ofícios do Espírito, que guia a igreja até o fim dos tempos. Ele ensina e recorda. Ensina e recorda. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, estamos no século 21, né? 2100 anos, e o Espírito ainda hoje nos ensina e nos recorda. Hoje, precisamente, nos reuniu aqui
para nos recordar os ensinamentos do Senhor. É a ação do Espírito. É o Espírito quem nos ensina e nos recorda. Se bem que disse Jesus, outra vez no Evangelho, né? A ninguém chameis mestre. Um só é o vosso mestre. O Espírito. Ele começa um discurso dizendo: a ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai. Pois diz: a ninguém chameis mestre, um só é o vosso mestre, o Espírito. A ninguém chameis de guia, um só é o vosso guia, Jesus Cristo. É o Espírito quem é o mestre. É Ele quem ensina. É Ele que tem o munus de ensinar, né? E de recordar todas as coisas que aconteceram. Mas o que ensina o Espírito? O Espírito ensina aquilo... O que é que o Espírito ensina? Uma coisa diferente daquilo que Jesus ensinou? Não. Por quê? Aquilo que Jesus ensinou, ele ensinou porque ele tirou da cabeça dele? Não. Ele ensinou porque ele viu o Pai, ele fala aquilo que ouviu o Pai, ele faz aquilo que viu o Pai. Por isso as atitudes de Cristo são as atitudes do Pai. E aquilo que o Espírito ensina e recorda são as mesmas atitudes. O Espírito Santo não inventa nada, né? Ele não vai a partir de agora dizer: não, Jesus estava equivocado aqui quando ele disse isso daqui, mas agora eu vou ensinar para vocês direitinho como é. Não, não é assim que o Espírito ensina, né? O Espírito ensina. É o Espírito quem revela o verdadeiro sentido e faz isso ficar marcado na alma do fiel, do cristão. É o Espírito quem faz isso. E é o Espírito quem recorda. Constantemente nós devemos recordar. Nós temos uma doença, que é uma doença grave, né? Que hoje em dia é uma doença que está muito, vamos dizer assim, muito presente, né? Muito... que é como é o nome daquele que como diz o caboclo, que rói o juízo da gente? Como é? O Alzheimer, né? Que rói o juízo da gente, né? Aí começa a esquecer as coisas, Mas há um outro Alzheimer bem mais perigoso. O Alzheimer espiritual. Ele rói o juízo da alma e nos faz esquecer o amor do Senhor. É por isso que o Espírito constantemente nos ensina e nos recorda, porque constantemente esquecemos. E o Espírito sempre nos recorda como Deus nos ama, como Deus nos quer bem, como Deus nos chama para o caminho da santidade, como Deus nos quer junto de si. Porque esquecemos, é verdade, esquecemos. O mundo começa a nos propor tantas coisas e nos falar tantas coisas que a gente acaba esquecendo. E aí quando a gente se dá conta, a gente está mais mundano do que cristão. E aí o Espírito Santo vem e lembra novamente. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. O dom do ressuscitado. E aqui Jesus, ele dá este dom antes da ressurreição. Mas é um dom do ressuscitado. Lembre que a gente já está na cena, Jesus ainda não morreu, mas ele já dá este dom. Dou-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Vamos
olhar rapidamente a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 14 a 18, para nós podermos concluir. Efésios 2, 14 a 18. Só para a gente entender, para a gente não, porque agora não dá mais para ir mais para frente. A respeito da paz, Jesus diz: dou-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E aqui, Efésios 2, 14 e 18 vai nos ajudar a entender basicamente do que se trata a paz. O que é a paz, afinal de contas? Qual é essa paz que Jesus está falando, que ele mesmo faz questão de mostrar no final desse versículo não ser igual à do mundo? Então, tem uma diferença entre a paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá. E aí São Paulo nos faz entender, dizendo: Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa tranquilidade, Ele dá a si mesmo como dom, por isso Ele é a paz, Ele é o dom da paz. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus, em um só corpo, por meio da cruz, no qual ele matou a inimizade. Assim, ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que dissolve toda a inimizade. Ele é aquele que dissolve toda a separação. De dois povos, fez um único povo. Nós não somos parte do povo judeu. Não somos hebreus. Não sei se alguém é de descendência judaica, né? Mas certamente não. Não somos hebreus. Nós somos gentios, pagãos para os hebreus, né? Para os hebreus nós somos pagãos. Então, a mentalidade era: existe um povo pagão e existe um povo escolhido. O que fez Cristo? Juntou tudo num povo só e cortou e dissolveu toda a inimizade que existia entre um e outro e nos deu acesso ao Pai. Esta é a paz. O mundo diferente diz: aqui é Venezuela, vamos imaginar, né? Aqui é Venezuela, aqui é Brasil. A paz que eu ofereço eu coloco soldados, você não passa para lá e eles não passam para cá. Esta é a paz. E naquela época também havia a chamada Pax Romana. Sabe o que era a Pax Romana? Era a paz romana, era chamado o tempo de paz no Império. O que era que não acontecia? Revoluções. Mas a custo de que esta paz vivia? A custo de repressões e violência. Começava
começava a fervilhar em algum lugar alguma coisa, os romanos iam lá e matavam. Pronto, estamos em paz. Começava a fervilhar, vão lá e matam. Tanto é verdade que no julgamento, um dos chefes disse assim: é melhor que um só pereça do que todo o povo. Lembra dessa expressão que ele disse? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? É melhor a gente matar esse inocente, mesmo que ele seja inocente, é melhor a gente matar e acabar, sufocar essa coisa que estão fazendo, do que os romanos virem e matar todos nós. Porque se houver uma rebelião aqui se houver uma rebelião aqui na Judeia, né, aqui no Israel, o imperador romano certamente vai mandar as suas tropas e vai mandar aniquilar todo mundo. É melhor que um só pereça do que todo o povo. É daí que ele diz esta expressão, não? A paz. É a paz do mundo, é a paz do império. O mundo constantemente vive a paz que nasce simplesmente Da onde nasce a paz do mundo? Do poder. Eu imponho e peso sobre uma realidade. Não é assim que a gente faz a paz? Não é assim que o Estado faz a paz? Se começarem os manifestantes aqui, ele manda a polícia dar um tiro, gás e tudo, não sei o que, umas porradas por ali, por cá, até terminar tudo. Pronto, esta é a paz. É uma paz que nasce da imposição do poder. Mas Jesus diz assim: a minha paz não vem daí. A minha paz vem do amor. Daí nasce a paz. Muito bem, bora embora. Eu tô um pedaço, vocês leem em casa. E vocês façam uma coisa, tá? Nós falamos das duas ações do Espírito que o Evangelho nos dizia. Ensinar, recordar. É o que o Espírito nos faz. Eu gostaria de pedir que antes que você leia a palavra de Deus, todos os dias, seria bom ter o costume de ler o trecho do Evangelho todos os dias. Peça o Espírito de Deus. Peça que Ele venha recordar as palavras de Jesus ao teu coração. Que Ele venha te recordar as atitudes de Jesus. Sempre peça o auxílio do Espírito. Ele sempre vem. É por isso que nós sempre começamos invocando o Espírito, né? Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai. A gente clama ao Espírito pedindo esta graça. Mas também eu pediria que fosse uma prática diária, como primeira atitude do dia, invocar o Espírito. Assim que você acorda, deitado mesmo, não precisa nem levantar nada, você acordou, tomou consciência, faça o sinal da cruz, reze a oração ao Espírito Santo. Peça ao Espírito de Deus, para que o teu dia, as tuas ações, as tuas atitudes e palavras durante todo aquele dia sejam uma recordação das atitudes e das palavras de Jesus. Então verás como a paz vai nascendo entre nós. Tá bom? Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que soube acolher o Espírito, O anjo diz mesmo isso. O Senhor te cobrirá com sua sombra e o poder do Espírito fará, nascer este menino. Ela que sabe acolher, a graça do Espírito nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Se me amardes realmente, observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. A meu Pai